bem-vindos ao segundo dia do nosso simpósio de transporte aeromédico, Airbus, Elibras. Agradecer aos nossos apoiadores, Airjet, Mafre. Muito obrigada a todos que estão participando. Para quem não veio ontem, não me conhece, eu sou a Thalita Cardoso, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Nossa primeira palestra hoje, só a gentileza de colocarem os celulares, né, no modo silencioso, para que a gente não seja interrompido, afinal de contas, temos uma presença ilustre aqui. A palestra do momento, agora, características do transporte aeromédico na Alemanha. Para isso, nós vamos convidar o senhor Thomas Gassmann, diretor da ADAC Training Academy. Muito bem-vindo, welcome. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É uma grande honra para mim estar aqui, tendo uma plateia tão profissional, dedicada, é um grande prazer. Muito obrigado pelo convite, Elibras e Airbus. Quero levar vocês numa pequena jornada. Estamos na área do HEMS há mais de 45 anos. E, semelhante àquilo que o Ralph disse, nada aconteceu da noite para o dia. Nós também tivemos que lutar, descobrir nosso caminho para chegarmos à situação de hoje. Se caso tenham perguntas, ou se quiserem contar uma experiência, fazer uma pergunta, fiquem à vontade, podem me interromper. Também estarei disponível durante o dia todo para responder perguntas. Ok, nossa agenda. Vou falar de uma introdução sobre a ADAC e resgate aéreo e, mais importante, os componentes de uma operação bem-sucedida de HMS. Para todos nós, realmente o tópico mais importante é segurança em cada voo. Segurança. E todos os nossos treinamentos de voo, operação, são norteados por essa ideia de segurança. Eu vou mostrar a vocês um vídeo curto que eu descobri na semana passada. Alguns de vocês já estão rindo, talvez já tenham visto. Eu acho que alguns operadores têm algumas ideias interessantes sobre segurança. Ok. Por favor, vamos ver o vídeo. Ele falou, coloca o cursor em cima. E aí, como é que eu paro o vídeo pro Media Classic agora? Um piloto muito habilidoso, hein? Sem dúvida. Ele consegue voar nessa arena pequena, hein? Agora não sei, mas você tem o áudio. É porque ele não fala. E o sortudo aí, esse sortudo de camisa branca aí ganhou um voo de helicóptero, olha só. Obrigado. Não é nossa ideia de segurança, viu? Garanto. Não é nossa ideia de segurança. O piloto é muito habilidoso, mas podemos fazer melhor que isso. Vou mostrar a vocês os fatores-chave de sucesso e eu devo dizer, isso é para nossa operação. São apenas sugestões.
A situação no Brasil é diferente da situação na Alemanha, que é diferente da situação na Suíça. Então, apenas uma sugestão. Nossa operação funciona assim. E vou apresentar a vocês os fatores-chave de sucesso. Esse sou eu. Eu iniciei minha carreira no Exército, na Força Aérea. Quantos pilotos? Quem é piloto? Levante a mão. Piloto, levante a mão. Quantos médicos? Médicos, levante a mão. Paramédicos, levante a mão. Assistentes. Enfermeiras, enfermeiras, por favor, levante a mão. Ok. Então, tem uma comunidade enorme de voo aqui. Iniciei minha carreira na Força Aérea como piloto. Fiquei lá por 13 anos, antes de entrar no HMS. E uma boa parte da minha carreira foi nos Países Baixos. E então introduzindo o sistema HMS. Então, desde 79, estou na aviação e principalmente na área de helicópteros. Ok, ADAC. O que fazemos? Quem somos? O ADAC é um clube de automóvel. Temos 19 milhões de membros. Quase tamanho de São Paulo, hein? E a maior parte são da Alemanha, membros da ADAC. Na década de 70, tivemos um grande problema com acidentes de automóvel. Os automóveis estavam ficando mais rápidos e o ADAC disse, temos que fazer alguma coisa pelos nossos membros, porque não conseguimos ajudá-los às vezes. Então, começaram com o sistema de helicóptero, inventaram um salvamento aéreo na Alemanha na década de 70. Hoje em dia, esses são os principais veículos. São esses veículos amarelos que ajudam nas estradas, também voos de repatriação no mundo todo. E esse ano, essas são nossas atividades, helicópteros. E podem ver aqui o H145. Somos responsáveis na Alemanha por 37 estações de salvamento. Esse é o mapa da Alemanha, vocês já viram na apresentação de ontem. Temos o sistema mais denso de salvamento e resgate no mundo. Quase que não há nenhum espaço aí não coberto na Alemanha. Então, seguimos, 4 deles têm guincho e nós temos 4 que trabalham dia e noite. Os outros trabalham só de dia. 55 helicópteros, EC-135, BK-117 e EC-145. E estamos substituindo os mais antigos com o H145. Fizemos um pedido de 14, 11 foram já entregues. Estamos muito contentes, um excelente helicóptero. Aqui temos 160 pilotos e trabalhamos com 250 membros da tripulação que são enfermeiras. E temos aqui 680 médicos. No ano passado, nós voamos 54 mil missões, só nós. Na Alemanha, um pouco mais de 100 mil. Isso em um ano. Isso significa, só na ADAC, todo dia, temos 130, 140 pacientes por dia na ADAC. Ok, vamos aos fatores-chave de sucesso. Regulação, financiamento, coordenação de missão, operação de voo, composição da tripulação, manutenção médica, área médica, treinamento. Eu vou falar rapidamente desses pontos, não temos muito tempo. Se tiverem perguntas numa dessas áreas, podemos conversar em particular. Regulamentos, leis. A Alemanha é um estado federal. Temos estados federais,
Federação de Estados, o sistema de salvamento faz parte da saúde pública e é responsabilidade da federação e cada estado. Então, como São Paulo, Minas Gerais, cada estado tem sua regulamentação de salvamento, resgate. Então, por exemplo, a federação, então, diz, por exemplo, vocês têm que atender em 15 minutos e os estados têm que executar. A EASA foi desenvolvida nos últimos anos e todos os operadores contribuíram para a EASA. Não é algo que foi imposto pelo governo, que nem um guarda-chuva. Não, nós desenvolvemos junto com o governo. Essa é a oportunidade que vocês têm no Brasil. Quando não tem leis, vocês podem desenvolver. E sem depender de alguém que diz, olha, vou inventar uma lei para vocês. Não, vocês podem desenvolver juntos porque vocês são os peritos. E depois temos regulamentos médicos, temos que acrescentar isso. Esses são os 3 alicerces. Como eu disse, eles são uma parceria, trabalhamos junto com os reguladores. Quando queremos inventar algo novo, por exemplo, visão noturna, no nosso sistema, convidamos os reguladores e dizemos, olha, venham, vamos fazer isso juntos nessa jornada para incluir esse novo sistema. Nós somos os especialistas do lado de voo e vocês do lado da regulamentação. Vamos fazer isso juntos. Então, eles participam desde o início, sabem o que estamos fazendo. Como eu disse, o Estado Federal, a Federação é responsável pelo serviço de resgate e eles fazem licitações para as estações. Por exemplo, precisamos de estações de resgate nesses locais e temos que trabalhar juntos com os hospitais. Quando ganhamos, temos um agente, pegamos os contratos, somos responsáveis pelo sistema como um todo quando ganhamos a licitação. Assinamos contratos com parceiros. O sistema de seguro-saúde é custeado. Os hospitais fornecem os médicos e a infraestrutura junto conosco, desenvolvemos juntos, e as organizações de resgate nos dão os membros da tripulação e também são responsáveis pelo centro de despacho. Então, é uma cooperação muito grande, um serviço integrado. Não temos influência sobre os centros de comunicação, contato e despacho. Eles escolhem o helicóptero que eles querem. Financiamento, custeio. Apenas algumas palavras. Como o Ralph já mencionou, temos diferentes modelos. Temos verba do governo, particular, caridade, muito bem sucedida na Inglaterra, com sucesso fantástico. Temos também uma mistura público-privado, fundações, caridade. E nos Estados Unidos, diferentes modelos de financiamento. A vantagem do nosso modelo na Europa é que o operador não é obrigado a ganhar dinheiro no voo. Como nos Estados Unidos, então, o primeiro a chegar pega o paciente. Os outros voaram de graça. Então, no final, o sistema acaba ficando caro nos Estados Unidos. E vocês viram nos Estados Unidos, quando você é transportado por helicóptero, você recebe uma conta de 50 mil euros. Por quê? Você tem que pagar pelos outros que foram cancelados. Então, é muito difícil nos Estados Unidos. E isso aqui dá ao piloto e à tripulação a liberdade de dizer, olha, as condições climáticas não estão boas, não vamos voar. Sem problema. Sua decisão. Você é o especialista e a sua tripulação toma essa decisão para que tenhamos segurança. Coordenação da missão.
O sistema é fácil. Temos um acidente, ou você vê um acidente, você liga para 112, você acaba no centro de coordenação, que coordena bombeiros, polícia, ambulância, e eles decidem, com base nos critérios deles, mandamos uma ambulância, helicóptero, precisamos dos bombeiros para remoção do automóvel. Nós recebemos esses dados de forma digital, direto no helicóptero. O chamado vem no helicóptero. Depois de uma ligação, o helicóptero decola em 2 minutos. Porque aquela hora de ouro, como chamamos, então os primeiros 10, 15 minutos são muito importantes para a nossa operação de resgate. Então, nesses círculos que vocês viram, podemos alcançar qualquer ponto na Alemanha em 12, 15 minutos. À noite, leva mais tempo, precisamos de mais preparação. Não dá para decolar em 2 minutos à noite. Como eu disse, recebemos toda a informação de forma digital. Temos o sistema Helimap, temos também Electronic Flyback. Toda essa informação chega de forma digital, que é de grande ajuda. E também temos o Rescue Track. É um sistema, então, o centro de despacho faz um rastreamento de todos os helicópteros em voo. Se está em vermelho, ele está indo ou voltando. Em amarelo, esse helicóptero está reabastecendo, não está pronto. E os verdes estão disponíveis. Então, o centro de resgate pode escolher o helicóptero que quiser que estiver mais perto. Então, você não tem influência. Eles podem escolher o BRF, outro helicóptero. Então, não é nós que escolhemos. E eles recebem esses dados, toda essa informação é recebida de forma digital. Por exemplo, localização do helicóptero, queremos mandar os dados e então a informação vem imediatamente. E sempre tem uma ligação direta com sugestões. Esse helicóptero está a caminho, o acidente está lá, aqui. Ok, eu vou escolher esse helicóptero e ele chega em 2 minutos. Então, uma operação de grande sucesso dessa forma. E recebemos essa informação digital no nosso mapa. Assim, é muito fácil encontrar o local. E sempre há uma coordenação entre a tripulação e o centro de controle. Eles nos ajudam, eles conseguem leitos, eles fazem então contato com o heliponto. Então recebemos muita informação, condições climáticas. Mas mesmo o nosso sistema tem limitações. Temos limitações com respeito a congelamento, chuva forte e à noite também. Depende da composição da tripulação, se voamos com 1 ou 2 pilotos. De dia, usamos um piloto, um membro da HMS e um médico. Então, temos uma enfermeira dedicada com treinamento especial para voo. É quase um piloto que não voa. Então, a enfermeira ajuda com navegação, comunicação e pode até ajudar com lista de verificação no caso de emergência.
operação de voo. Há muita coisa a pensar quando falamos de operação de voo. Todos vocês sabem isso, é incrível. Mas tudo depende de dinheiro. Tudo. Então, se a verba é pequena, você tem que trabalhar com o que você tem. Eu me lembro da sua apresentação há 18 meses atrás. Eu estive em Brasília na primeira conferência e ele fez uma ótima apresentação sobre como lidam com os problemas na Amazônia. Foi fantástico aquilo lá, fantástico. Você tem que trabalhar com o que você tem. Não dá para se queixar dizendo precisamos mais dinheiro. Todo mundo precisa mais dinheiro, mais verba. A questão é, vamos conseguir? E você tem que demonstrar primeiro que você pode entregar. Aí você convence as pessoas. Organização. 30 minutos antes do início, já estamos lá, verificamos o helicóptero, controlamos o equipamento médico. Esse é um trabalho de equipe, gente, todos juntos. Então, colocamos o helicóptero em posição. O helicóptero tem que ser preparado para poder decolar em 2 minutos. Também, clima, um briefing sobre clima, notamos condições especiais e o mais importante, todo mundo está contente e saudável. Vocês falaram de fadiga. Nós também temos médicos trabalhando 24 horas no sábado, no domingo. E, por exemplo, se um médico trabalhar o domingo todo, 24 horas, e vier na segunda, eu não aceito. Por quê? Ele, por acidente, vai me matar. Eu não aceito. Ele está cansado. Missão. 2 minutos para decolagem. O piloto dá partida. Normalmente você nem sabe para onde vai quando dá partida. Você dá partida e aí você recebe às vezes a informação ou o membro chega no helicóptero e fala, escuta, estamos indo para tal lugar. É assim. E o membro do HMS faz a preparação da navegação por nós e os médicos então conversam com a central para obter informações médicas. A caminho, como eu disse, o membro da HMS dá apoio na comunicação, navegação, ajudando o piloto. Facilita o trabalho. Sem pressão, segurança primeiro. Quando estamos a caminho de um acidente e o tempo está piorando e temos condições ruins, e meu médico diz, eu não estou mais contente, viu? Essa situação aí está ficando difícil. Tentamos encontrar outro caminho. Se não for possível, voltamos. Voltamos. A coisa mais importante nessa operação é que eu possa realmente fechar as portas do hangar à noite e possa ir para casa. Minha esposa me mataria se eu não fosse para casa. Zona de pouso. Como eu disse, podemos pousar em qualquer lugar. Nós podemos pousar em qualquer lugar. 2D, 2 vezes o comprimento do helicóptero por 2 basta para pousar. Normalmente você encontra esses locais na Alemanha num raio de 300 metros. Em qualquer cidade você encontra um lugar desses. Ok, procedimentos CAT. Então, voo com segurança. Como eu disse, num raio de 300 metros, e se for longe, sempre tem polícia, você encontra uma bicicleta. Às vezes eu mando o médico de bicicleta. E ele diz, ok, me empresta, eu tenho que ir lá. No local, o piloto é responsável pela proteção da tripulação. Podemos normalmente deixar, porque tem polícia presente, mas os médicos e enfermeiras
quando vem um paciente, é como se eles tivessem aqueles tapa-olho, né? Eles não enxergam o perigo quando estão atendendo o paciente. Então, por exemplo, se tiver um fio caído em cima do paciente, não vem. Ou se houver perigo no automóvel, eles não enxergam. Então, como piloto, ele é responsável pela tripulação, pelo médico e pela enfermeira. Transporte. Temos procedimentos para transporte de helicóptero, eu vou mostrar os números. Não transportamos muito, é mais a ajuda na cena do acidente, é mais para levar os peritos, os especialistas. E então o piloto é um esforço de equipe, o piloto, a enfermeira. Por quê? Temos muita experiência, porque atendemos muitos acidentes, muitos pacientes. Então somos grandes especialistas. Normalmente o pessoal da ambulância não tem essa experiência. Eles vêm 2, 3 casos por mês e nós temos esses casos todo santo dia. Então, a maior parte, na ambulância, o médico está do lado. É conveniente, numa distância curta, numa cidade, vamos de ambulância. Tem mais espaço para ajudar o paciente durante a locomoção. E você pode parar em qualquer lugar, se for necessário. E nós voamos até o hospital para buscar um médico. Ok, normalmente os voos são curtos, num raio de 70 quilômetros. 10, 15 minutos, 10, 15 minutos para a base ou para o hospital ou para outro acidente. Algumas estações voam 10 missões por dia. Berlim, 10 missões por dia. Quando você tem um dia muito exaustivo, às vezes você começa de manhã e o primeiro cafezinho é às 3 da tarde, gente. Sem almoço, sem nada, corrida. E temos um sistema de relatório que é muito importante. Não é só para nós, condições de voo e médica. Esse é seu sistema para desenvolver estatísticas, o relatório, para convencer outras pessoas. Olha, é isso que fizemos, olha o resultado. Fadiga, também uma questão importante no nosso sistema. Temos limitações de tempo de voo. Então, 15 horas e meia por dia no máximo. Então, você pode trabalhar 4 dias seguidos. Depois, pelo menos 48 horas de descanso. Então, podemos trabalhar antes de cada turno, um descanso de 24 horas. No inverno, os dias são mais curtos. No inverno e verão são diferentes. No verão, o sol, então, está lá às 4 da manhã e às 11 já se põe. Composição da tripulação. Eu sempre digo que o melhor dispositivo de segurança no helicóptero é uma equipe bem treinada. Esse é o melhor dispositivo de segurança. Numa estação normal, nós temos 3 pilotos dedicados, 5 a 8 membros de HMS e até 15 médicos de emergência. Essa tripulação pequena se conhece muito bem. Os membros se conhecem muito bem. Então, é importante ter essa comunidade pequena. Ontem eu ouvi falar, escutei que vocês têm rotatividade. Isso não é bom para o sistema, a rotatividade. Ok, nós vemos aqui 7 da manhã, né? Até o pôr do sol. Agora, no caso de UTI, 24 horas. Então, temos 8 pilotos. Nós voamos com 2 pilotos à noite. Outros sistemas na Europa dizem
mantemos. Voamos à noite com um piloto e um membro de HMS. Ok, mais pessoas no HMS e trabalham 24 horas e também fazem resgate primário durante o dia. Temos também mulheres pilotando, estamos muito contentes porque elas agregam mais um elemento, mais uma forma de pensar. Bom, o que é necessário para um piloto HMS? É necessário ter a TPL, 1000 horas de voo como comandante ou 500 horas para um piloto normal. Em ambiente semelhante. 20 horas de voo noturno e teste DLR, que é singular, é único do ADAC, só o ADAC tem. Mesmo que você é um piloto com 10.000 horas de voo e quer trabalhar no ADAC, terá que passar pelo teste DLR. Então, Centro de Pesquisa Alemão para voos aeroespaciais e eles trabalham também com astronautas. E desenvolveram conosco um teste especial para pilotos. O teste leva 2-3 dias. Temos que fazer algumas dessas coisas, concentração, matemática, pensamento lógico e teste de desempenho, teste mecânico, questionários sobre personalidade e também uma entrevista, fazemos uma avaliação de risco e dizemos, este queremos como piloto, o outro não queremos. Após a aceitação, temos um cronograma enorme de treinamento. Mesmo pilotos com experiência recebem, por exemplo, treinamentos sobre bens perigosos, segurança, também treinamento junto com médicos. Nós temos professores de toda a Europa dando esse treinamento. Então, isso é importante para a comunidade HMS europeia e assim por diante. O mesmo se aplica ao HMSTC, a equipe de resgate. Então, tem que ter passado pelo curso, que leva 10 dias, e treinamento como assistente de resgate. E eles têm que fazer o treinamento, a reciclagem, todo ano. Também os médicos recebem treinamento de nós. Mesmo que seja um passageiro, pela lei ele é um passageiro. Como vocês disseram muito bem ontem, na prática ele é membro da equipe. Eu quero ter um bom membro de equipe. Eu não quero ter um médico que vai quebrar a perna na hora de sair do helicóptero. Então ele tem que saber o que está fazendo. Como eu disse, é um esforço de equipe. Agora, oficialmente, ele é passageiro. E eu acho que eu ouvi ontem que vocês estão pensando, temos que mudar o status. Que vantagem vocês acham que terão mudando o status? Onde está a vantagem de mudar o status? É apenas a sensação? Eu me sinto mais integrado no sistema, é isso? Porque quando você está, então, amarrado aos regulamentos, tempo de voo e regulamentação médica, aí você vai ter que dizer, ok, quando esse médico estiver voando no meu helicóptero, então não quero um médico, por exemplo, de 130 quilos.
Quando ele é passageiro, acabou, tanto faz. Então, tem muitas implicações se vocês quiserem ter o médico oficialmente como membro da tripulação. Pensem nisso. Operação médica. Como eu disse, temos diferentes tipos de missões. Nós temos cuidados médicos primários, chegamos lá, ajudamos o paciente e voltamos. Missão primária, onde o médico está junto com o paciente no helicóptero para o hospital mais próximo, missões secundárias, transferência entre hospitais e outras missões. Quais são os números? O Ralph disse ontem, 50% das emergências trabalhamos para o nosso serviço interno. Na década de 70, 100% eram acidentes de trânsito, agora só 10%. Então eu fiquei surpreso de ouvir sua porcentagem com crianças ontem. É inacreditável, inacreditável. Temos apenas 5% de voos com crianças. Quando eu digo interno, é ataque cardíaco. Quando eu digo interno, dentro do corpo, não é acidente, não é queda. Ataque cardíaco, órgão interno. O que eu vi no seu caso, vocês voam com incubadoras, não fazemos mais isso lá. Nós dissemos, 99% dos casos, você sabe que a gravidez é difícil e vai ter dificuldade. Então, transportamos a mulher grávida para ficar no hospital e dar à luz lá, no ambiente controlado. Não transportamos os recém-nascidos, é perigosíssimo, e vocês sabem. Então, é de quebrar o coração aquilo lá. Tipos de missão. Como eu disse, a maior parte do tempo, voamos até a cena para dar assistência e não transportamos o paciente. Só em 23, 24% dos casos que transportamos o paciente. Mas também nós temos 11 FE cancelamentos. Por causa do sistema que temos, veja, em 2 minutos você está decolando, então a chance de não ser tão crítico e você não ser necessário é maior. Mas faz parte do sistema. Se você quiser ter um sistema com resposta rapidíssima em 2 minutos, então temos que aceitar que vai haver cancelamentos, temos que aceitar. E do que estamos falando? Estamos falando de combustível queimado. E o helicóptero já estava lá, a tripulação está lá, a estação está lá. Um pouco de combustível, um pouco de óleo e um pouco de manutenção. Só isso. E eu acho que esse é um dos fatores de sucesso. Aceitamos os cancelamentos. Então, de repente alguém diz, não, eu vou mandar um policial. Não. Eu vou mandar uma ambulância. Aí eles chegam lá e dizem, opa, isso aqui é para helicóptero. Aí, isso é 1 hora depois e a chance de sobrevivência vai diminuindo. Manutenção. Vocês viram, somos responsáveis por 37 estações. Então, temos uma grande estação de manutenção perto da área de treinamento em Colônia, temos outra no sul e uma no leste.
Então, essas estações são responsáveis pelas atividades de manutenção dos helicópteros. Temos equipes especiais dirigindo pelo país, porque nosso contrato diz: o helicóptero tem que ser substituído ou consertado em 3 horas. Em 3 horas tem que ser consertado ou substituído. Então, queremos ter um sistema pronto para voar. Então, o centro de serviços, como eu fiquei sabendo numa apresentação, acho que foi o Ralph que fez em Singapura, nós somos donos de 3% de todos os helicópteros EMS dedicados do mundo. Equipamento, infraestrutura, posso falar muito sobre equipamento. Eu vejo que vocês estão procurando novos equipamentos para o H130, para definir a coisa mais importante. Falei sobre isso com o Fernando, a coisa mais importante é pensar no paciente. É importante que você alcance o paciente, que você possa manipular, ajudar e encontrar incubadoras, coisas. Então, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. A parte interna tem que ser dedicada ao paciente. Às vezes eu vejo 4, 6 assentos. Quem você quer transportar? Você quer transportar o paciente. Então, você precisa de um assento para cada membro da tripulação, talvez um a mais. Sem dúvida, você precisa um assento a mais para um trainee, um novo médico, um novo paramédico, um novo piloto, ou até um policial que vai com você, ou um membro da família que vai com uma criança. Então, um assento a mais, mas não mais que isso. Isso é apenas peso a mais que você está carregando. Na nossa opinião, o local ideal é o hospital. No hospital, no centro de trauma. Então, a maior parte dos helicópteros estão no hospital, não no aeroporto, no hospital. Então, infraestrutura, hangar, normalmente ele pousa numa plataforma e ele entra e sai do hangar de forma elétrica. É muito bom. Quando você tem uma missão e tempo ruim, o helicóptero está dentro, o médico aperta um botão e o helicóptero sai sozinho. Não precisa nem pensar nisso. E mesmo o piloto está dando partida enquanto sai do hangar. Salas de recreação, salas de descanso, salas com camas, porque num dia longo, 15 horas e meio no verão, com 57 graus e 6, 7 missões, você fica exausto. Então, salas para dormir, descansar, deitar, dormir ou descansar. Conceito de tripulação, todos são membros da equipe, da tripulação. Frota, como eu disse, nós dependemos dos produtos da Airbus EC135 e agora H145. Então, nós temos, a frota é composta de 2 tipos, H135 para resgate primário e H145 especialmente para transporte entre hospitais, as estações na costa, com guincho e montanhas, porque é maior, mais potente, mas com isso também você tem situações em que não dá para pousar na cidade sem criar muito dano. Então, como eu disse, estamos trocando
os C2 e B2. Ok, a frota certa para a missão certa. Como eu disse, segurança é o ponto principal. Também rotor alto, tecnologia Fenestron, visão, também o cockpit Helionics. São então pontos que ajudam na segurança. Porque nós pousamos em ambientes hostis, então você não quer ter uma pessoa do resgate, por exemplo, descendo e sendo atingido pelo rotor de cauda. Então, são muito confiáveis. Tamanho certo. No início, com o Ralph sabe, com 135 no início, tivemos muitos problemas. Agora, é muito confiável, estamos muito contentes. E o H145 novo, não temos nenhum problema. Inacreditável. Tecnologia nova com Helionics no cockpit. No início dissemos, gente, mais eletrônica, mais problemas. Não, nada, nada. Nem no inverno, nada. Então, um helicóptero muito bom. Todos os pilotos adoram. Custo de manutenção. Você tem que ter em mente que há um custo entre uma relação entre peso e manutenção. Também as rodas, os pneus são caríssimos e na nossa operação não ajuda em nada. Também peças sobressalentes, excelente o fornecimento. Nós temos centros de serviço, dependemos de peças sobressalentes boas. Em 3 horas você tem que decolar de novo. Então tem que ter todas as peças sobressalentes lá. Se vocês puderem nos visitar no centro de manutenção, venham, por favor. Convido todos vocês. Eu vou mostrar as instalações de treinamento, de manutenção, para dar uma ideia melhor do que estamos fazendo. E agora, com o novo H135145, temos muitas vantagens de treinamento. Você não precisa fazer as verificações, porque uma vez você faz a verificação do 135, depois 145. É possível. Os sistemas são tão semelhantes, isso é bom para a tripulação. No total, investimos mais de 130 milhões de euros trocando a frota de B2 C2 para D2. Felizmente para nós, como eu disse no início, somos uma organização muito grande, 90 milhões de membros, então temos um suporte muito bom, uma retaguarda muito boa. O último ponto é treinamento. Aqui temos a academia de treinamento em St. Augustine. Vocês viram os números, 160 pilotos, quase 700 médicos e membros de HMS. Dissemos, temos que ter alguma coisa para treinar todos juntos. No passado, o piloto ia para um local, às vezes ia para um campo, as condições de tempo não eram as mesmas e não podíamos então treinar todos juntos. Dissemos, ok, queremos ter esse tipo de instalação. Essa instalação está disponível para todos os operadores no mundo todo, do mundo todo. Então, precisamos para nós, mas temos capacidade nos simuladores e no treinamento médico também. Queremos compartilhar nossa experiência que ganhamos nos últimos 45 anos. Está aberto desde 2009, simulação de voo, simulador desde e nós somos certificados pela ANAC e agora estamos certificando o novo simulador D2. Está pronto, estamos apenas aguardando as autoridades, a certificação.
O que vocês veem aqui na parte de trás, temos 2 helicópteros de verdade. Um deles é um 135, não é real, e esse é o B-7. Usamos essas réplicas para treinamento. Então, você treina dentro do helicóptero com todo o equipamento, temos todas as instalações de vídeo, podemos mudar as condições do manequim ou instrumentos no helicóptero de fora. Então, o treinador está atrás, numa sala de vidro, então tem um espelho, né? Então, ele enxerga tudo lá fora, mas ninguém enxerga a pessoa que está atrás do espelho. Aí você coloca capacete, com ruído de helicóptero, com a central. Você fica maluco nas primeiras vezes. Para um médico ou enfermeira, escutando o barulho do helicóptero, a central, a pessoa fica maluca no início. Todo esse ruído, vozes e luzes piscando para todo lado. Então, eles têm que se acostumar com isso. Como eu disse, está disponível para o mundo todo. Esses são os clientes europeus. E aqui os clientes, nós temos aqui a Argentina, Brasil, Austrália, Rússia, China, que vem do mundo todo e é muito empolgante. Como eu disse, venham, quando estiver na Europa, venha nos visitar, por favor. A maior parte do tempo temos 3, 5 nacionalidades sendo treinadas ao mesmo tempo. E um aprende do outro, trocam ideias. Muito bom. Treinamento. Treinamento é caro. Mas quando você pensa que treinamento é caro, pensa no acidente. Felizmente, nos últimos anos, nós obtivemos mais dados, o que nos mostrou que precisamos desse treinamento. A equipe de segurança de helicópteros, também o braço americano, todos produzem dados para nós. Temos que convencer os políticos, temos que convencer as seguradoras e nossos acionistas, seus acionistas, para investir em treinamento. E aqui diferentes recomendações que vieram desses artigos. Então, treinamento é importantíssimo. Eu acho que isso aqui existe em português, esse material existe em português. Isso aqui está disponível no Brasil. Quando você olha um helicóptero moderno, e o que você pode dar de treinamento para um helicóptero moderno? Você pode mostrar, olha, aquela luz quando acende, tem que fazer isso. Mas, por quê? Hoje, por exemplo, o autogiro não é permitido. Então, o que podemos fazer? Esse aqui é o BK. Bom, o que podemos realmente mexer? Quase nada. A tecnologia de helicópteros melhorou muito. Esse foi o meu. Eu comecei nesse aí. Adorava. Adorava. Fantástico. Mas tem aquela corda lá para saber o que fazer com os pedais. E quando quebrou, bastava um clipe de papel lá. Você sabe, né? O clipe de papel, você consertava ele sozinho. Eu adorava. Hoje em dia, é esse tipo de cockpit que nós temos. Evoluiu, mudou, está mudando e te dá mais possibilidades.
você tem mais informação e não precisa olhar luzes verdes. É o que a gente fazia, lembra? A gente só olhava luz verde. Opa, isso aqui está verde, está verde. Eu não preciso mais disso. Eu quero receber a informação se houver uma deterioração. Eu só quero saber se virar amarelo ou vermelho. E no passado a gente aprendeu, ok, procedimento de partida, 179 graus, 779 graus. Não importa hoje em dia. Quem quer saber disso? Mas essa nova tecnologia torna importante ter treinamento sobre automação e também você tem um engenheiro de sistemas, não é aquele piloto corajoso. Esses sistemas novos voam bem melhor do que eu. É só dar um clique e pronto, já faz o procedimento, sai. Eu olho e digo, que dia lindo, olha só. Então foi um grande aprimoramento, fantástico. Mas você tem que saber o que fazer com ele. Tem tantas possibilidades e especialmente para aquela geração mais velha, a gente está acostumado com isso. Para mudar desse para esse é um grande passo aí, porque a filosofia por trás é totalmente diferente. Eu adoro essa foto. Esse aqui é um simulador de trator na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, o pessoal passa fome, não tem terreno suficiente para agricultura. E essa pessoa está aprendendo a realmente trabalhar com o trator em linha reta. Olha, tem até áudio. E eu acho que isso vibra muito, mas é a essência de um simulador. Você precisa ter as ferramentas certas para o que você vai treinar. Um simulador completo é ótimo, né? Temos também, mas temos outros dispositivos para treinar. É necessário, então, ter o equipamento para treinar. E às vezes a simulação não é um simulador completo, porque é muito caro. Não é necessário ter o completo sempre. Bom, isso é o que fazemos com o treinamento. Nós fazemos treinamento aeronáutico, médico, combinamos. O treinamento combinado é para toda a tripulação, toda a equipe. Avaliação, treinamento inicial, retreinamento, etc, etc. Acrescentamos com o H145 daqui a pouco. Não podemos ainda prestar esse serviço para terceiros, né? Porque não temos local para isso. Nós precisamos o espaço para o novo simulador. Isso aqui vocês já conhecem, já sabem. Porque a simulação de voo é tão importante. Um aspecto muito importante é esse aqui, ó. Veja, a redução do dióxido de carbono, não é? Não há consumo de combustível, não há ruído na simulação. Então é muito amigável para o meio ambiente. Não é uma questão de ser mais caro, um pouquinho mais caro, mais ou menos no helicóptero, mas se ganha também em outros aspectos. Algumas fotos do real e do simulado. Aqui o ambiente de Rems, que nós temos na Europa, muito denso, mas também temos esse ambiente no simulador, com ambulâncias correndo. Esse tipo de simulação nós temos no simulador, é muito interessante. Um dos nossos clientes na Argentina
montamos o sistema deles completo. Nós montamos e dissemos, vamos colocar no Mar do Norte. Dia e noite, com os simuladores antigos era difícil, com os goggles, a viseira para o voo noturno, não é? Mas hoje é cada vez mais importante o voo noturno e hoje em dia o simulador novo é incrível. O H145, algumas imagens, é o novo simulador de voo que temos no pipeline, na nossa instalação já. O sistema é totalmente diferente, é muito intuitivo. Pense do smartphone celular que você tinha 10 anos atrás e compara com o que temos hoje. Podemos fazer coisas incríveis hoje com o novo simulador. Dentro do simulador, no aeroporto de Innsbruck, simulado. Treinamento médico, nós temos esses dois mock-ups em escala de 1 para 1, para simular o paciente. Podemos até colocar no guincho, né, com o simulador, e até o paciente, né, o boneco, ele abre os olhos. É impressionante. E também treinamos o handover do helicóptero para o PS no hospital. É interessante porque o médico no hospital nunca viu o paciente na situação que foi encontrado. Por exemplo, ele nunca viu o motociclista que foi lançado 10 metros fora da pista. Temos que mostrar a situação, qual foi o desenvolvimento durante o transporte e qual é a situação dele agora. É o que nós treinamos também, não é? E também fazemos cenários de treinamento. Em frente à nossa academia nós temos carros, nós chamamos bombeiros, eles vêm e abrem os carros com a lataria do carro, colocamos na ambulância, simulando, damos uma volta e fazemos voo com helicóptero nesse simulador. Com o mock-up, com um paciente, desenvolvemos toda a situação e depois levamos para a sala de emergências, o PS. São procedimentos bem difíceis, porque a gente quer ter um resultado positivo para toda a equipe. E como vocês sabem, nem todo mundo está no mesmo nível. Algumas equipes são melhores, outras precisam de mais trabalho, mais ajuda. O futuro, antecipando o que eu veria no futuro. Na Europa, nós estamos entrando em 24/7, operações em todo tipo de clima. Os novos helicópteros, vamos levar a isso. Performance Based Navigation, PIS versus ILS. Vamos sair de toda essa dependência do sistema de navegação terrestre. Está totalmente autônomo. Nossos colegas da Suíça estão fazendo muitos testes. Para eles é muito importante voar em qualquer situação de clima, congelamento, através de vales estreitos, sem qualquer visão, né? É isso que eles querem conseguir fazer. O rating IFR, Covadis, onde vai? Eu estou um pouco confuso quanto à avaliação IFR para pilotos. Uns dizem que é necessário ter, outros não. Quando a gente vê os perfis de missão que nós temos, nós temos que voar até o paciente sempre. Então, é mais importante, eu acho, dar a todos os pilotos mais frequentemente e sem avisar
o treinamento nos últimos meses e anos. Os helicópteros estão todos equipados com IFR, as equipes estão todas chanceladas, tem chancela do IFR, e no fim falho no sítio, porque é diferente quando você está na pista e está correndo mesmo a emergência. As 500 metros você sobe, você vê a nuvem, está tudo controlado dentro. No não avisado, os instrumentos não estão na escala certa, então nós tentamos treinar não avisado IMC, IMC, e o mindset, a mentalidade é outra nesse caso. Quando o helicóptero entra na situação difícil, eles já preparam tudo no helicóptero para IFR. Não é que já tem que ir, mas eles já preparam, assim, quando chega a uma situação difícil, já está pronto. Todo o setting está pronto. Eu só tenho que apertar o piloto automático, deixa a aeronave subir e eu fico numa situação segura dessa forma. Regulamentação, burocracia, você sabe, idade de 60. 60 é um dos tópicos, idade de 60 anos, porque há 60 anos não se pode voar só como piloto em comercial. A nossa operação é um piloto, um auxiliar, e estamos conversando esse assunto, porque esse limite de idade de 60 anos que você tem que parar foi feito há 40 anos atrás, né? E não há nenhuma evidência, nenhuma prova de que isso é assim, tem que ser assim, não há pesquisa. Então a aposentadoria era 60 e eles então decidiram que também pilotos teriam que se aposentar aos 60. Drones vão ser uma grande questão para todos nós, porque parte do nosso trabalho, quando a gente fala de trabalho aéreo, quando a gente fala no controle de linhas de transmissão de força, tudo isso vai ser feito por drones. Em breve, isso já está acontecendo muito, muito rápido. É incrível quando a gente vê o desenvolvimento que acontece na Europa. Novas estratégias médicas. Temos cada vez mais intervenção mais rápida, nova tecnologia, estabilização, CTs, micro-ondas, scanner, tudo a bordo, porque cada vez fica mais compacto esse equipamento de tomo, etc. Então, já estamos tendo mais e mais isso já em ação durante o voo. Bem, se vocês quiserem nos visitar, nós estamos entre a Colônia e Bonn. São 3 aeroportos, ali vocês estão sempre convidados a vir nos visitar. Muito obrigado. Thank you, sir. Congratulations on the Muito presentation. obrigado. Parabéns pela apresentação. Questions? Perguntas? Gostariam de fazer Would you like perguntas? to pose questions? Aqui? Here? Ali uma pergunta. One question. Sir? Microphone, please. Nós vemos ali, We no see caso de in the case atendimento, of, problemas de saúde, health e problems, acidentes. servicing and accidents. A minha pergunta seria, em My caso de question acidente is, in the aeronáutico, case of an uma aircraft catástrofe catastrophe, no um air pouco maior, crash, something também bigger. há o envolvimento Would dessa organização, this desses atendimentos, organization be coordenado involved? com Is this os órgãos coordinated with the state governamentais, para government? saber como é que funciona Or, isso. with government officials, how do you work out in a case of a plane crash, for instance? Plane crash is nothing than an accident. O acidente de avião é nada mais do que um acidente, né? Uma queda, é um acidente. Então, muitas vezes, tivemos um acidente há alguns anos, houve um grande acidente em Amsterdam Schiphol, os aviões caíram depois da pista, tínhamos lá 3 helicópteros atendendo.
porque é uma emergência. Nós temos que atender as vítimas daquele acidente primeiro. Então, é considerado como um acidente normal. Só temos mais helicópteros, né, mais pessoal, mais ambulâncias necessárias, porque tem mais pessoas envolvidas, etc. O resgate nesses sistemas não estão normalmente envolvidos nesse tipo de catástrofe. Se você tem uma organização especial que lida com catástrofes, é bom, é melhor, claro, porque aí você vai ter ajuda adicional. Mas os primeiros a chegar, os primeiros que respondem, são os helicópteros da REMS. Ok. Mais alguma? Ali. More questions? Bom dia. Good morning. Os pilotos, eles ficam cientes do tipo de ocorrência, ou seja, da condição da vítima que eles vão atender, ou eles não são informados disso e cumprem apenas a missão do voo em si? Or they just know that they have to go someplace and rescue. They know what's happening with the victims. Normalmente, diríamos que é melhor que o piloto nem saiba. Estamos falando de uma criança, um bebezinho, outras emergências. Você poderia pode ser que o piloto fique pensando, eu tenho um filhinho em casa, e haver uma reação emotiva, digamos. Nós queremos evitar esse estresse emocional do piloto, sabe? Mas nem sempre é possível, porque, como eu disse, é um trabalho em equipe e a maioria dos pilotos adora ajudar no sítio do ocorrido, ajudam na parte médica. É um trabalho de equipe mesmo, né? E a equipe médica fica muito feliz quando tem um piloto que ajuda, porque são mais duas mãos para ajudar e treinam e educam os pilotos em intervenções especiais de primeiros socorros, etc. Então a resposta, eu vejo o que você quer perguntar, entendi bem a pergunta, mas a realidade é que a gente procura evitar, mas eles acabam ajudando. Eu sou médico, em geral. Por favor, repeat, please. Pode repetir a pergunta, por favor? O comentário, doutor. Em geral, eu sou médico, eu sempre levo um par de luvas para o médico. Eu também, estetoscópio, tudo. Porque o médico às vezes perde essas coisas, então é bom ter um backup com o piloto. One more? Das 37 bases, salvo engano, 4 bases operam período noturno, 24 horas. E eu gostaria de saber como é de fato a operação noturna. Se é só para casos de transportes interhospitalares, se seria o atendimento secundário, ou se missões primárias são feitas também no período noturno, e que tipo de seleção, como é que é feita a seleção de pouso, se for o caso de serem feitas missões primárias. Service. Em ADC só fazemos interhospital à noite. Em outros sistemas, porém, como Regal, Medical Air Assistance na Holanda, é 24/7 resgate, com a ajuda do MDBGs. Em grandes cidades, normalmente, nós temos 2, 3 zonas de aterrissagem que você escolhe a priori. Por exemplo, é difícil descer às 3 horas da manhã na Avenida Paulista ou no bairro residencial às 3 da manhã. Então, tem pontos controlados, dedicados exclusivamente, e é fácil para o acesso da ambulância e da polícia.
Mas quando vamos para o interior ou fora das grandes cidades, nós voamos a mesma operação que fazemos durante o dia, fazemos à noite. Aterrissamos perto do acidente, temos que ter mais cuidado porque a visibilidade é diferente, mas essas operações funcionam como as diurnas, igual. Coronel Falcone, do grupamento aéreo. Gostaria de saber o seguinte, imagine que você não tenha simuladores de voo. E eu tenho que treinar o meu copiloto a enfrentar as situações mais adversas possíveis para pousar, por exemplo, na Avenida Paulista, com tempo adverso. A gente entende no grupamento aéreo que uma das coisas principais para o treinamento do copiloto é viver a ocorrência, vivenciar o processo de tomada decisória do faz ou não faz. Queria uma dica sua de como fazer isso para a gente evoluir para esse modelo de um piloto só atuando nesse tipo de serviço. É difícil, né? Nós estamos tão acostumados com ter o simulador e treinar o piloto assim. Antigamente fazíamos, eu fiz no serviço militar, fazia treinamento normal com o piloto, copiloto, colocando ele nas situações. É preciso mais preparar para fazer tudo isso. E é preciso criar uma espécie de manual, um tipo de diretrizes para você mesmo, né? Um conjunto de diretrizes, um modelo, o que o piloto precisa, o copiloto, quais são os pontos difíceis em face do voo, onde está um ponto de decisão para parar e decidir. Esse tipo de pensamento é mais pensamento do que, na verdade, desempenhar um voo de treinamento com um simulador. É mais pensar isso, colocar no papel, colocar o piloto numa situação. E muitas vezes você tem que fazer de conta que o tempo está ruim. Não dá para fazer isso no voo normal de treinamento. E estamos a 800 metros e agora temos uma tempestade e agora vamos treinar, né? Normalmente não fazemos, não saímos por tempo ruim. Ok, nós temos 110 pilotos para 17 postos de trabalho. Você tem 160 para 37 postos de trabalho. Então, para reflexão aqui, o investimento num simulador de voo, na minha opinião, extremamente barato, baratear o custo, inclusive, do número de pilotos a trabalhar com esse equipamento. Só para pensar. É barato. Como eu disse, não precisa ser o completo. Não é necessário um simulador completo. Se você tiver um bom simulador fixo e a visão excelente é importante, tem 240 graus por 80 graus, alguma vibração, você vai ver, os pilotos estão no simulador, leva 2 minutos que eles embarcam na situação e eles estão voando não mais um simulador, mas uma aeronave. E eu concordo plenamente, não é caro, o custo-benefício é bom. Mais uma? O senhor disse que em 2 minutos a aeronave está no ar. Nessas condições, como que os pilotos ficam sabendo das condições meteorológicas, para onde eles estão indo, qual é a condição de voo que eles vão ter que passar, levando-se em conta que muitas vezes a condição do paciente faz com que o voo possa ou não ser diferente. Às vezes não é recomendável voar em altitude, às vezes o voo não pode ser maior do que o necessário. Os pilotos estão bem a par da situação do tempo na área, porque eles são chamados a atender num raio de 70 minutos.
70 quilômetros. Eles estão checando a informação a todo momento e a informação online por radar, tudo está no iPad, não tem problema. Outra coisa, só temos um helicóptero com o equipamento que a gente tem. Temos que lidar com aquele equipamento presente. Eu tenho uma equipe muito experiente, um doutor muito experiente, e quando ele diz, eu tenho um trauma no cérebro, eu quero que você voe assim, ou eu não quero nenhuma vibração, eu quero que evite mudanças de pressão, esse tipo de coisa, é possível fazer isso sem problema, viu? Mais alguma? Ali? Bom dia. Aqui pelo menos na realidade de São Paulo, nós utilizamos o atendimento aeromédico principalmente para trauma. Eu vi que vocês atendem, a maioria são clínicos. Para a gente localizar um evento clínico de cima é muito difícil. Onde vocês atendem esses clínicos? Nas rodovias, residências? Não consegui entender isso. In homes and on the highway? I didn't understand. Sim, nas rodovias, em casas e mesmo em consultórios. Quando o médico encontra uma situação que ele não consegue mais resolver, uma pessoa altamente intoxicada, um problema de coração que ele não consegue lidar, nos chamam. E nós descemos perto da casa, do consultório e entramos. O sistema de ambulância de vocês lá é operante e realmente tem alguma quantidade? Porque o que a gente tem visto, uma paciente que está infartada num prédio, de qualquer maneira vocês vão ter que pousar, não vão poder pousar tão próximo do prédio, vai ter que alguém fazer esse transporte de ambulância. Não seria muito mais eficaz, porque o que interessa é o primeiro atendimento, é chegar na vítima. Em chegar na vítima, se tiver realmente sistema operante de ambulância, ele vai chegar com certeza primeiro. Porque, por mais que o médico pouse, ele vai ter que ter um deslocamento, e nem sempre tem esse deslocamento terrestre até chegar à vítima. Como é que vocês fazem essa interação entre as ambulâncias terrestres e a aeronave? Isso é dado pelo Centro de Coordenação de Resgate, e temos os rádios digitais. Então, a SCC decide, esse helicóptero aqui, junto com esta ambulância, essa polícia ou esse corpo de bombeiros formam um grupo e temos comunicação direta com todos os participantes nesse grupo. É muito fácil. Não é que todo mundo fica esperando até chegarmos. Nessa coordenação, eles falam o que precisamos para esse tipo de acidente ou caso, né? E mandam todos os recursos necessários, não só a nós, digamos. Mas nesse caso, o primeiro atendimento é dado pelo pessoal da ambulância ou pelo pessoal? Tem que esperar o helicóptero para levar a equipe para lá? Porque seria muito mais interessante a equipe da ambulância dar o primeiro atendimento e, pela proximidade de qualquer hospital, levar direto para o hospital. Como é que vocês atuam? Eu concordo. Se é uma coisa que a ambulância pode fazer e estão treinados, eles devem fazer isso. Não tem outra razão, não é? Não tem que esperar um médico. Mas a maioria dos casos, quando nos chamam, a ambulância vem numa missão secundária, a ambulância nos chama para dar assistência, porque eles chegam ao limite da capacidade que a ambulância tem. Aqui mais uma. Talvez para adicionar, não é bom dirigir com a ambulância ao hospital mais próximo para dar assistência depois de 2, 3 horas e nos dizem, olha, vamos ter que transferir o paciente para um hospital que tem equipamento mais adequado. Isso também não é bom para o paciente, não é? Mas está funcionando bem, sabe? Leva um tempo até se acostumar a esse tipo de sistema e adaptar
entre adaptar entre as organizações de resgate diferentes, mas se vai acertando isso. Por favor. Por favor, uma coisa que eu gostaria de saber, né, que o senhor falou que tem um atendimento clínico, tem um atendimento de quase 12% de pacientes clínicos, e essa quantidade de interhospitalar que vocês fazem. A nossa realidade é totalmente diferente. O senhor pode sair com a impressão daqui que o Brasil faz muito neonato, mas é uma questão estrutural de cada estado, pela dificuldade hospitalar, de estrutura de encaminhamento. A minha pergunta é, existe algum especializado nesse transporte interhospitalar, quando, que nem o senhor colocou, no futuro, os ECMOs, né, circulação extracorpórea. A Itália é uma realidade que eles têm centros especializados em paciente com ciência respiratória, em que eles são todos transportados para um único lugar. Lá na Alemanha, especificamente, esses pacientes que são feitos circulação extracorpórea, qual é a experiência que vocês têm relacionados a isso? Ou este grande centro de trauma, esse grande hospital que vocês têm lá, a base de vocês, é o que absorve esses pacientes? Ou não? Vocês podem fazer transporte para lugares específicos desse nicho de paciente que é muito diferente, tanto equipamento quanto especialização de quem faz esse transporte. Inter-hospital transport is something you can prepare. O transporte interhospitalar é algo que se pode preparar, não é? Planejado. A diferença entre o primário com trauma e o transporte secundário. Temos tempo para preparar. Precisamos de uma incubadora, a gente pode conseguir preparar o helicóptero para transporte e aí vamos transportar. A mesma coisa com equipamento especializado para outros tipos de pacientes. Nós temos hospitais especializados para necessidades especiais, por exemplo, queimados, né? É necessário um tratamento especial, tem que ser um hospital especializado. Os médicos do helicóptero são treinados especialmente, além do treinamento profissional normal, a maioria são médicos treinados por anestesiologia. Temos poucos cirurgiões. A razão do médico a bordo é manter o paciente vivo. E essa é a função primária, principal do anestesiologista. Ele faz isso no hospital. Ele é treinado em transporte interhospitalar, tem cursos para isso e também emergências pediátricas. Eles têm treinamento, porque crianças não são pequenos adultos, são criaturas diferentes. Obrigada. Mais alguma pergunta? Foi a última. Por favor, a última. Comandante, isso. Comandante Graciotti, a última pergunta. Tudo bem, Thomas? Quando você falou que trabalhou junto com a autoridade aeronáutica da Alemanha para desenvolver a sua operação, no final, isso gerou uma legislação específica para a sua operação ou ela está contida na legislação geral para a operação de uma empresa comercial? Nós somos... Essas regras foram desenvolvidas nos últimos anos com os operadores. Então, nós seguimos as regras ASA, quando você vê a parte do REMS, transporte comercial, e o apêndice do REMS, essa combinação nós desenvolvemos juntos com os reguladores. Então, estamos agora numa boa situação, digamos, 90% está coberto em tudo. Mas ainda há pontos a serem discutidos, novos meios de transporte, por exemplo, vimos com os guinchos, que fazem situações especiais, e ainda pontos a serem discutidos. Isso vai continuar por anos. Mas, como eu disse, 90% está coberto e todos os operadores têm que aderir a esse tipo de regulamentação, senão não se obtém a permissão. Ok. Thank you, Sr. Thomas. Muito obrigado, Sr. Thomas.